Você já refletiu sobre os levitas, a tribo que não recebeu terras, mas foi escolhida por Deus para uma missão muito maior? Desde seu início tumultuado até se tornarem os sacerdotes designados por Deus, sua trajetória é marcada por transformação, liderança e devoção, moldando a base espiritual de Israel por milhares de anos. Desde os dias de Moisés, passando pela ascensão e queda do Templo de Salomão, até seu papel na preparação do caminho para Jesus Cristo, os levitas estiveram no centro de algumas das histórias mais poderosas da Bíblia. No entanto, sua jornada não termina aí. Mesmo durante o exílio e a destruição, os levitas foram fundamentais na restauração da adoração, e seu legado perdura no Novo Testamento. No vídeo de hoje vamos explorar toda a história da tribo de Levi, uma narrativa repleta de drama, redenção e transformação espiritual, desde seus modestos começos até seu papel crucial no templo e como prepararam o caminho para o Messias. Essa história traz lições profundas para todos nós. Se você está pronto para mergulhar na incrível jornada de fé, sacrifício e liderança que define os levitas, fique conosco até o final. Você não vai querer perder como essa antiga história tribal se conecta com nossas vidas espirituais hoje. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar seus pensamentos nos comentários e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares, ajudando a divulgar as histórias atemporais da Bíblia. Agora, vamos desvendar o impressionante legado dos levitas, uma tribo escolhida para o serviço de Deus. A história dos levitas começa com uma das famílias fundadoras de Israel, Jacó e sua esposa Lia. Levi foi o terceiro filho de Jacó, após seus irmãos Rúben e Simeão. Para entender plenamente as origens de Levi, devemos examinar a dinâmica da família de Jacó e as circunstâncias significativas que envolveram seu nascimento. Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel, teve duas esposas principais, Lia e sua irmã Raquel, além de duas concubinas. Essa estrutura familiar estabeleceu as bases para profundas complexidades emocionais. Lia foi a primeira esposa de Jacó, mas Raquel era a esposa que ele mais amava. Esse fato deixou Lia em um estado constante de busca pelo amor de seu marido. Cada um de seus filhos, portanto, carregava não só o peso do dever familiar, mas também o desejo de sua mãe de conquistar o coração de Jacó. Quando Lia deu à luz Levi, ela expressou a esperança de que essa criança finalmente garantiria o afeto de seu marido. Em Gênesis, Lia diz: "Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos." Por isso ela o chamou de Levi, nome derivado da palavra hebraica Lawa, que significa unido ou ligado. Esse nome simbolizava o desejo emocional profundo de Lia de se conectar a Jacó, na esperança de que seu terceiro filho fortalecesse esse vínculo. Porém, apesar de suas esperanças, o coração de Jacó continuava inclinado para Raquel. Contudo, o nascimento de Levi não foi apenas mais um acontecimento na família de Jacó. Lia mal sabia que esse filho se tornaria o antepassado de uma das tribos mais importantes de Israel. Dos descendentes de Levi surgiriam os levitas, um grupo separado por Deus para desempenhar um papel único e sagrado no meio do povo de Israel. Embora a Bíblia não narre extensivamente a vida inicial de Levi ou seu papel como filho de Jacó, o legado que emergiria de sua linhagem é inegável. A posição de Levi entre os 12 filhos de Jacó é significativa não apenas pelo seu nascimento, mas também pela herança espiritual que seus descendentes carregariam. Ao seguirmos a trajetória de Levi, vemos que essa tribo não herdaria terras como as outras, mas algo muito mais profundo: o sacerdócio. Os descendentes de Levi se tornariam mediadores entre Deus e o povo de Israel, escolhidos para servir no Santo Tabernáculo e mais tarde no Templo. Isso era extraordinário, considerando que a cultura israelita atribuía grande importância à herança de terras. No entanto, os levitas receberam uma herança diferente: o privilégio de serem os representantes de Deus na terra. Então surge a pergunta: por que uma tribo conhecida por seu passado violento e questionável, especialmente pelo incidente em Siquém, foi escolhida para um propósito tão sagrado? O nome de Levi e sua história carregam uma mensagem que vai além dos conflitos humanos. A jornada de sua tribo, que passou de origens violentas a se tornarem sacerdotes e líderes espirituais de Israel, mostra como Deus pode transformar a imperfeição em algo sagrado. Continuaremos explorando a trajetória dos descendentes de Levi,
E como uma linhagem tão questionável se tornou um exemplo de liderança espiritual em Israel. O que tornaria os levitas tão importantes na grande história de Israel? Fique conosco enquanto revelamos essa história. Antes de se elevar ao seu chamado sagrado, a tribo de Levi tinha uma história marcada por violência. Um dos eventos mais chocantes envolvendo Levi e seu irmão Simeão aconteceu na cidade de Siquém, onde sua irmã Diná foi vítima de um terrível incidente. Injustiça flagrante. Diná havia saído para visitar as mulheres da terra quando Siquém, filho de Hamor o heveu, a viu, agarrou-a e a violentou. Esse ato brutal inflamou a fúria de seus irmãos, especialmente Levi e Simeão. Gênesis relata este trágico evento. Agora Diná, filha de Lia, que deu à luz a Jacó, saiu para visitar as mulheres da terra. Quando Siquém, filho de Hamor, o heveu, governador daquela região, a viu, ele a tomou e a estuprou. Apesar disso, Siquém tentou casar-se com Diná e seu pai, Hamor, procurou a família de Jacó para negociar um acordo matrimonial. Contudo, Levi e Simeão, feridos pela traição, tramavam vingança. Embora Siquém quisesse reparar o dano oferecendo um dote e pedindo a mão de Diná em casamento, Levi e Simeão sentiam uma traição ainda maior. Insatisfeitos com uma resolução pacífica, eles usaram o desejo de Siquém de se casar com Diná como um estratagema para executar um plano de vingança brutal. Eles exigiram que todos os homens da cidade fossem circuncidados como condição para o casamento. Siquém e seu povo obedeceram, passando pelo doloroso ritual na esperança de formar uma aliança. No entanto, as verdadeiras intenções de Levi e Simeão estavam longe da reconciliação. Em Gênesis, o plano deles é revelado. No terceiro dia, enquanto os homens ainda estavam doloridos, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Num ato de pura violência, Levi e Simeão massacraram todos os homens de Siquém, aproveitando-se de sua fraqueza devido à circuncisão. Sua raiva os levou a exterminar não apenas Siquém, o agressor de sua irmã, mas todos os homens da cidade, transformando o que poderia ter sido uma retribuição direcionada em um massacre completo. As consequências desse ato vingativo se estenderam muito além de Siquém, lançando uma sombra sobre toda a família de Jacó. Levi e Simeão acreditavam estar defendendo a honra de sua irmã, mas sua violenta retribuição atraiu a reprovação de seu pai. Temendo represálias das nações vizinhas, Jacó os repreendeu por sua imprudência. Em Gênesis, Jacó diz: "Vocês me colocaram em perigo, tornando-me odioso para os cananeus e ferezeus, povos que habitam esta terra. Somos poucos em número, e se eles se unirem contra mim e me atacarem, eu e minha família seremos destruídos." Este episódio de derramamento de sangue marcou profundamente o futuro de Levi e Simeão. Anos depois, no leito de morte de Jacó, enquanto ele abençoava seus filhos, ele reteve uma bênção completa de Simeão e Levi devido à sua violência em Siquém. Em Gênesis, Jacó pronunciou um julgamento severo. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que minha honra não se una à sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e em sua vontade aleijaram bois. Maldita seja sua ira tão feroz e sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. A maldição de Jacó tinha um peso profético, prevendo a dispersão de seus descendentes por toda a terra de Israel. No entanto, apesar desse início sombrio, o futuro de Levi tomaria um rumo surpreendente e redentor. Embora sua história inicial seja marcada por violência e raiva, ela também preparou o caminho para uma transformação profunda. Mesmo sob a maldição de Jacó, os descendentes de Levi se tornaram uma das tribos mais reverenciadas em Israel. Como uma tribo com um passado de violência e vingança pôde ser escolhida por Deus para servir como sacerdotes e intercessores do povo. Fiel à profecia de Jacó, os descendentes de Levi foram de fato dispersos. Mas, ao contrário de Simeão, seu destino tomaria um caminho diferente. A tribo de Levi, que no início era marcada pela violência, não herdaria terras como as outras tribos de Israel, mas algo muito mais significativo: um chamado espiritual. Apesar de seu passado turbulento, Deus tinha um plano extraordinário para os descendentes de Levi. Dessa tribo surgiram 2 dos maiores líderes de Israel, Moisés e Arão. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito,
enquanto seu irmão Arão tornou-se o primeiro sumo sacerdote de Israel. Começo de uma transformação não só para Israel, mas também para a tribo de Levi. Anteriormente conhecida pela violência, essa linhagem assumiu o papel de liderança espiritual e de intercessão pelo povo de Deus. Moisés, nascido entre os levitas, foi criado no palácio do faraó, mas teve de fugir do Egito após matar um egípcio. Em Midian, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, onde recebeu a missão de libertar os israelitas da escravidão. Apesar de sua hesitação inicial, Moisés, com a ajuda de Arão, voltou ao Egito para confrontar o faraó e exigir a libertação de seu povo. Arão, também da tribo de Levi, teve um papel essencial nesse processo, atuando como porta-voz de Moisés. Ele foi responsável por realizar muitos dos sinais e maravilhas que, por fim, convenceram o faraó a liberar os israelitas. Através de Moisés e Arão, o poder de Deus se manifestou no Egito, culminando nas 10 pragas e na abertura milagrosa do Mar Vermelho, que permitiu a fuga do povo de Israel. A história da tribo de Levi passou por uma mudança crucial durante os eventos no Monte Sinai. Após levar os israelitas ao deserto, Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus e receber os 10 mandamentos. Enquanto isso, Arão ficou com o povo. Durante a ausência de Moisés, os israelitas, impacientes, pressionaram Arão a construir um bezerro de ouro para adorarem, o que levou a um dos maiores atos de rebelião da história de Israel. Esse ato de idolatria enfureceu Deus, que ameaçou destruir a nação. No entanto, Moisés intercedeu pedindo a misericórdia divina. Ao descer do monte e ver o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés ficou furioso, quebrou as tábuas dos mandamentos e exigiu que os responsáveis fossem punidos. Nesse momento de crise, os filhos de Levi se destacaram. Êxodo 32:26 relata que Moisés chamou: "Quem está do lado do Senhor, venha até mim." Os levitas atenderam ao chamado, reunindo-se em torno de Moisés. Essa ação separou a tribo de Levi do restante de Israel. Eles demonstraram sua lealdade a Deus ao purificar o acampamento da idolatria, executando aqueles que se recusaram a abandonar o culto ao bezerro de ouro. Êxodo 32:28 relata que cerca de 3.000 pessoas foram mortas nesse dia. Esse foi um ponto de virada não apenas para a tribo de Levi, mas para toda a nação de Israel. Os levitas, ao se manterem fiéis a Deus em meio à rebelião, foram separados para um serviço especial. Eles se tornaram sacerdotes e mediadores entre Deus e o povo de Israel. Como recompensa por sua devoção, Deus estabeleceu a tribo de Levi como sua tribo especial, uma tribo sem herança de terras, mas com uma herança espiritual. Arão foi nomeado sumo sacerdote, e seus descendentes se tornaram responsáveis pelos sacrifícios e pelos rituais sagrados no tabernáculo. Em Números 18:20, Deus promete aos levitas: "Vocês não terão herança em suas terras, nem terão qualquer parte entre eles. Eu sou sua parte e sua herança entre os israelitas." Enquanto as outras tribos receberam porções da terra prometida, os levitas receberam a mais alta honra de servir diretamente a Deus, sendo encarregados de cuidar do tabernáculo, o santuário que abrigava a Arca da Aliança e onde a presença de Deus habitava entre seu povo. Os levitas assumiram a responsabilidade de montar, cuidar e transportar o tabernáculo, enquanto os israelitas peregrinavam pelo deserto. No entanto, seu papel ia além da simples logística. Era uma missão profundamente espiritual. Eles foram encarregados de proteger o espaço sagrado, realizar sacrifícios e garantir que a adoração de Israel permanecesse pura e reverente. Essa dedicação ao serviço de Deus separou os levitas como uma tribo inteiramente dedicada à santidade, contrastando com seu passado marcado pela violência, como no caso de Siquém. O envolvimento dos levitas no incidente do bezerro de ouro, não como adoradores, mas como agentes do julgamento e purificação de Deus, marcou o início de sua transformação. A partir daquele momento, eles deixaram de ser vistos como guerreiros vingativos e passaram a ser reconhecidos como defensores da fidelidade espiritual. A tribo de Levi, antes amaldiçoada por sua raiva, foi agora redimida por sua devoção a Deus. Seu papel em Israel cresceria ainda mais, culminando em sua liderança no tabernáculo e, mais tarde, no templo. Conforme Israel se aproximava da terra prometida, o papel dos levitas evoluiu. Sem uma herança de terras, como as outras tribos,
Eles assumiram o dever de servir a Deus de uma maneira diferente, tornando-se os guardiões da vida espiritual de Israel. Eles se tornaram professores, sacerdotes e servos do Deus vivo. Após o incidente do bezerro de ouro, a identidade dos levitas passou por uma mudança profunda. Eles não eram mais apenas uma das 12 tribos de Israel. Agora, estavam separados para um propósito sagrado e especial. Deus escolheu os levitas para serem a tribo sacerdotal, responsáveis pelo bem-estar espiritual de toda a nação. Eles se tornaram os guardiões do tabernáculo sagrado, o santuário móvel onde a presença de Deus habitava entre o seu povo. O tabernáculo, também conhecido como tenda da reunião, não era uma estrutura comum, mas um lugar onde o céu e a terra se encontravam, e onde Deus se revelava ao seu povo. O tabernáculo, o centro da adoração de Israel, era o local onde Deus se encontrava com Moisés e o sumo sacerdote. Os levitas foram encarregados de cuidar desse espaço sagrado, uma tarefa com grande significado espiritual. Ao contrário das outras tribos, que herdariam terras na terra prometida, os levitas não receberam uma herança física. Seu chamado era inteiramente espiritual. Em Números 3, 12 e 13, Deus explica essa vocação especial. Tomei os levitas do meio dos israelitas em lugar do primogênito, o primeiro a sair do ventre de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos me pertencem. Esta declaração revela que os levitas foram escolhidos por Deus como substitutos para os primogênitos de Israel, poupados na última praga do Egito. A partir desse momento, os levitas foram consagrados a Deus para servi-lo, bem como ao povo de Israel. Arão, irmão de Moisés, liderava a tribo levítica, sendo consagrado como sumo sacerdote. Ele e seus filhos foram ungidos e separados para desempenharem os papéis mais sagrados, oferecendo sacrifícios, expiando os pecados do povo e guiando-os na adoração. Em Êxodo 28, 1, Deus destaca essa escolha. Traga seu irmão Arão, e com ele seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, dentre os israelitas, para que me sirvam como sacerdotes. Com isso, o sacerdócio foi estabelecido dentro da tribo de Levi, com Arão e seus descendentes ocupando a posição mais elevada. Somente os descendentes de Arão tinham a permissão de entrar no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo onde repousava a Arca da Aliança, e realizar os rituais necessários para a expiação de Israel. Contudo, as responsabilidades dos levitas não se limitavam ao sumo sacerdócio. Toda a tribo tinha deveres essenciais para manter tanto a integridade espiritual quanto a física do tabernáculo. Eles cuidavam dos objetos sagrados, ofereciam sacrifícios em nome do povo e ensinavam a lei de Deus. Em Números 8, 19, a importância desse serviço é enfatizada. Eu dei os levitas como um presente a Arão e seus filhos, para realizar o trabalho na tenda do encontro em favor dos israelitas, e para fazer expiação por eles, para que nenhuma praga venha sobre os israelitas ao se aproximarem do santuário. Assim, o serviço dos levitas não era apenas sobre rituais, era sobre garantir a santidade e a proteção do povo de Deus. Os levitas desempenhavam um papel essencial ao interceder entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios que expiavam os pecados e mantinham a pureza espiritual da nação. Sua atuação no tabernáculo assegurava que Israel permanecesse fiel à aliança com Deus. Entre suas responsabilidades mais importantes, estava a de transportar os objetos sagrados quando o povo de Israel se deslocava pelo deserto. Eles eram encarregados de cuidar da Arca da Aliança, que representava a presença divina entre o povo. Dentro da tribo de Levi, os coatitas, uma subdivisão específica, tinham a missão de carregar a arca, os altares sagrados e outros utensílios usados na adoração. Em Números, a seriedade dessa tarefa é destacada. Depois que Arão e seus filhos terminarem de cobrir os móveis e artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas deverão vir para transportá-los, mas não podem tocar nas coisas sagradas, senão morrerão. Essa era uma função cheia de reverência, pois envolvia o manuseio dos símbolos da santidade de Deus. Embora os levitas não tenham recebido uma porção de terra como as outras tribos, eles foram agraciados com 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel.
Essas cidades foram estrategicamente distribuídas para que pudessem exercer seus papéis de líderes espirituais e professores em toda a nação. 6 dessas cidades foram designadas como cidades de refúgio, onde aqueles que cometiam homicídio acidental poderiam encontrar asilo. Em Números, Deus decreta: 6 das cidades que você dará para os levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que matou alguém possa fugir. Além disso, dê a eles outras 42 cidades. Essa presença distribuída por Israel assegurava que os levitas estivessem sempre próximos do povo, disponíveis para orientá-los espiritualmente e administrar a justiça quando necessário. Como não possuíam terras, Deus proveu para os levitas através das ofertas e dízimos trazidos pelas outras tribos. Em Números, Deus afirma: dou para os levitas todos os dízimos em Israel como sua herança em troca do trabalho que realizam ao servir na tenda do encontro. Essa provisão material era uma forma de herança espiritual, sustentando-os enquanto se dedicavam ao serviço espiritual da nação. As ofertas de grãos, óleo, vinho e as melhores partes dos animais sacrificados atendiam às suas necessidades físicas, permitindo que os levitas se concentrassem na sua missão de manter a nação fiel a Deus. Sua herança não estava vinculada à posse de terras, mas ao relacionamento com Deus e ao papel de servos escolhidos. Os levitas não eram apenas zeladores de rituais. Eles estavam no coração da vida espiritual de Israel, atuando como um elo entre Deus e o povo, assegurando a preservação da aliança, o ensino da lei e a fidelidade da nação. Sua identidade como tribo sacerdotal não era definida pela posse de terras, mas por um chamado maior de serviço, sacrifício e santidade. Isso os diferenciava e os preparava para futuras responsabilidades, enquanto Israel avançava rumo à Terra Prometida. Quando Israel finalmente se estabeleceu na Terra Prometida, surgia a questão de como os levitas continuariam seu papel sagrado no reino recém-formado. A próxima fase da história levítica envolve sua participação na construção e serviço do Templo de Salomão, que se tornaria o centro da adoração de Israel por muitas gerações. O papel dos levitas, que era central no tabernáculo durante os anos de peregrinação no deserto, passou por uma transformação significativa durante o reinado do rei Davi e a edificação do Templo de Salomão. Enquanto o tabernáculo era uma estrutura temporária e portátil, a construção do templo representava uma mudança monumental nas práticas de adoração de Israel. Essa casa de Deus permanente seria o ponto focal da vida religiosa do povo, e os levitas continuariam a desempenhar um papel essencial em sua manutenção. Antes mesmo da construção do templo, o rei Davi já entendia a importância dos levitas e começou a organizá-los para os novos tempos de adoração que estavam por vir. Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, desejava construir um templo para o Senhor. Embora fosse seu filho Salomão quem realizasse essa obra, Davi preparou o caminho, atribuindo para os levitas várias funções que iriam sustentar a adoração no templo. Davi tinha uma preocupação especial com a música na adoração, reconhecendo que o louvor musical era uma expressão poderosa da devoção a Deus. Está registrado que Davi instruiu os líderes dos levitas a nomearem cantores que liderariam o povo em canções de louvor, acompanhados por instrumentos como harpas e símbolos. Sob sua liderança, os levitas se tornaram não apenas sacerdotes e servos do templo, mas também músicos que fomentavam uma cultura de adoração alegre. Quando Salomão concluiu a construção do templo, Israel entrou em um novo capítulo de sua história espiritual. O Templo de Salomão, construído com os materiais mais nobres, simbolizava a aliança de Israel com Deus. Para os levitas, esse era o ápice de seu serviço. Suas responsabilidades se expandiram, e eles se tornaram os guardiões da adoração diária e dos sacrifícios. Os levitas desempenhavam papéis centrais na vida espiritual de Israel, cuidando dos sacrifícios diários, mantendo os objetos sagrados e garantindo a pureza do templo. Além disso, eles facilitavam a adoração contínua a Yahvé, supervisionando os sacrifícios da manhã e da noite, a queima de incenso e a oferta de orações. Esses rituais expiavam os pecados do povo e mantinham sua aliança com Deus. A importância de seu papel é destacada em Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para servi-lo, ministrar e queimar incenso. Além dos sacrifícios diários,
Os levitas eram responsáveis por manter o templo em ordem. Eles cuidavam dos objetos sagrados, como o candelabro, menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição, além de preparar tudo para as festas e dias santos que Israel celebrava ao longo do ano. Um dos aspectos mais notáveis do serviço levítico era sua liderança nas festividades de Israel, especialmente na condução e organização dos rituais, garantindo que a nação permanecesse fiel a Deus por meio dessas celebrações. As festas de tabernáculos, Páscoa e o Dia da Expiação eram ocasiões em que toda a nação se reunia em adoração, e os levitas desempenhavam um papel central nesses momentos. Eles lideravam o povo em louvor, cânticos e sacrifícios. Durante a festa dos tabernáculos, por exemplo, os levitas conduziam a nação em uma adoração alegre, tocando instrumentos musicais e entoando hinos de louvor, enquanto o povo oferecia sacrifícios de gratidão. Nesses eventos, o ministério dos levitas não era apenas uma função prática, mas profundamente espiritual, unindo a nação na alegria da adoração a Deus. Vemos a importância dos levitas nesses tempos sagrados. Os sacerdotes assumiam suas posições, assim como os levitas, que usavam os instrumentos musicais dedicados ao Senhor, feitos por ordem do rei Davi para louvar a Deus. Enquanto eles davam graças, declarando seu amor dura para sempre, os sacerdotes tocavam trombetas diante dos levitas, com todos os israelitas de pé. Além de seu serviço no templo, os levitas também mantinham seu papel como mestres da lei. Eles instruíam o povo nos mandamentos de Deus, garantindo que Israel permanecesse fiel à aliança divina. Seu ensino ia além dos rituais. Eles também eram responsáveis por interpretar a lei e orientar o povo sobre como viver de maneira que agradasse a Deus. Esse papel era crucial, pois ajudava Israel a preservar sua identidade espiritual e a transmitir o conhecimento da palavra de Deus de geração em geração. Seu papel como instrutores é destacado. Ele disse para os levitas, que instruíram todo o Israel e que foram consagrados ao Senhor: coloquem a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, construiu. Não deve mais ser carregada nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, seu Deus, e ao seu povo Israel. Através de seus ensinamentos, os levitas moldaram o tecido moral e espiritual da nação, garantindo que as leis de Deus não fossem esquecidas. O Templo de Salomão se tornou o coração da vida espiritual de Israel, e os levitas eram sua força vital, cumprindo seus deveres diariamente, oferecendo sacrifícios, liderando a adoração e ensinando a lei. Eles asseguravam que a adoração a Yahvé permanecesse no centro da vida de Israel, sempre lembrando o povo de sua aliança com Deus. A era do templo representou o auge do serviço levítico em Israel, testemunhando a fidelidade de Deus e seu desejo de habitar entre seu povo. Contudo, sua história não terminou com o templo. O que aconteceria com os levitas quando o templo fosse destruído? Como eles continuariam servindo a Deus e ao povo durante o exílio e diante da adversidade? Na próxima sessão, exploraremos como os levitas enfrentaram os dias mais sombrios de Israel e ajudaram a reconstruir a nação durante o retorno do exílio. Apesar do alto nível de devoção espiritual durante a era do templo, a história de Israel tomou um rumo devastador. A desobediência contínua do povo a Deus, sua adoração a ídolos e sua falha em seguir a lei levaram ao julgamento divino. O profeta Jeremias e outros alertaram sobre as consequências dos pecados de Israel, mas seus avisos foram ignorados. Como resultado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém em 586 a.C., e o outrora poderoso templo foi destruído. O grandioso templo de Salomão foi completamente destruído, e o povo de Israel, incluindo os levitas, foi levado ao exílio. Para os levitas, isso representou não apenas a perda de sua nação, mas também a destruição do cerne de sua identidade espiritual. O templo onde serviam a Deus diariamente, oferecendo sacrifícios, liderando a adoração e ensinando a lei. O exílio resultou na interrupção do sistema de sacrifícios, tornando impossível a continuidade de sua adoração central. Apesar de ser um período de grande tristeza e reflexão para todo Israel, especialmente para os levitas, eles não perderam o senso de vocação. Embora seus deveres formais no templo tivessem cessado, sua identidade como líderes espirituais permaneceu intacta.
O exílio babilônico se transformou em um tempo de reflexão e renovação, enquanto os levitas buscavam preservar a fé e a identidade de Israel em meio ao cativeiro estrangeiro. Mesmo sem a Arca da Aliança e os objetos sagrados do templo, os levitas continuaram a atuar como educadores e líderes da comunidade exilada, ensinando a lei de Moisés e mantendo viva a chama da herança espiritual de Israel. Após 70 anos de exílio, o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e emitiu um decreto permitindo que os israelitas retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Esse momento trouxe imensa alegria e esperança para os israelitas exilados e representou uma oportunidade para os levitas retomarem seus deveres sagrados no serviço ao Senhor. Os livros de Esdras e Neemias narram este período notável de restauração, liderado por Esdras, um sacerdote e mestre da lei, e Neemias, o governador de Jerusalém. Os exilados enfrentaram a difícil tarefa de reconstruir o templo e restabelecer a vida religiosa de Israel, com os levitas desempenhando um papel essencial nesse esforço. Conforme registrado em Esdras 7:7, alguns israelitas, incluindo sacerdotes, levitas, músicos, porteiros e servos do templo, retornaram a Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Os levitas voltaram com um renovado senso de propósito, cientes de que seu papel era fundamental na restauração da adoração e da ordem espiritual de Israel. Após seu retorno, eles não apenas ajudaram na reconstrução física do templo, mas também restauraram os rituais e cerimônias que eram essenciais para o relacionamento de Israel com Deus. Embora o segundo templo fosse menor e menos esplêndido que o de Salomão, simbolizava uma renovada aliança entre Deus e seu povo. Os levitas reassumiram seus deveres, supervisionando os sacrifícios, oferecendo significado e liderando a adoração mais uma vez. Em Neemias 12, 44-45, vemos os levitas retornando plenamente ao seu papel. Naquela época, homens foram designados para cuidar das salas de armazenamento das contribuições, primícias e dízimos das colheitas dos campos ao redor das cidades. Eles eram responsáveis por trazer as porções exigidas pela lei aos sacerdotes e levitas, garantindo que esses ministros de Judá realizassem o serviço a Deus e a purificação, assim como os músicos e porteiros, de acordo com os comandos de Davi e seu filho Salomão. As responsabilidades dos levitas iam além dos rituais de sacrifício. Eles também eram encarregados de manter os depósitos e supervisionar a distribuição de dízimos e ofertas, assegurando que sacerdotes e levitas pudessem continuar seu trabalho sem distrações. O retorno dos levitas do exílio marcou um novo e poderoso capítulo em sua história. Seus papéis como sacerdotes, músicos, educadores e juízes foram restaurados, tornando-se novamente a espinha dorsal da vida espiritual de Israel. Mesmo após a destruição do primeiro templo e o trauma do exílio, os levitas mostraram que seu serviço a Deus não estava vinculado a um local específico, mas enraizado em seu relacionamento duradouro com Ele. Sua fidelidade durante o exílio e sua liderança na restauração do segundo templo revelaram que os levitas eram verdadeiramente a tribo escolhida de Deus, dedicada a defender sua lei e guiar seu povo na adoração. A história dos levitas não se encerra no Antigo Testamento. Mesmo com a transição de Israel da era dos reis e profetas para o domínio romano, os levitas continuaram a desempenhar um papel central no templo e na vida espiritual do povo. No entanto, à medida que o Novo Testamento se desenrola, uma transformação espiritual maior se aproxima, uma que mudaria para sempre o relacionamento entre Deus e seu povo. No centro dessa transformação estava Jesus Cristo, o Messias. Trouxe uma mensagem que frequentemente desafiava os líderes religiosos de seu tempo, incluindo os levitas. No entanto, sua vinda foi anunciada por João Batista, um descendente da tribo de Levi. O Evangelho de Lucas inicia-se com a narrativa de Zacarias, um levita e sacerdote que exercia suas funções no templo de Jerusalém. Zacarias pertencia à divisão sacerdotal de Abiás, uma das 24 divisões que se revezavam no serviço no templo ao longo do ano. Durante seus deveres, enquanto oferecia incenso diante do Senhor, Zacarias teve uma experiência divina. O anjo Gabriel lhe revelou que ele e sua esposa Isabel, também descendente de Arão, teriam um filho. Lucas 1:5 nos conta que Zacarias,
pai de João, era um levita que servia como sacerdote no tempo de Herodes, rei da Judéia. O ministério de arrependimento de João preparou o caminho para o Messias, e Jesus frequentemente se envolvia com os levitas, desafiando suas posições na hierarquia religiosa. Embora os levitas fossem responsáveis pelos deveres sagrados do templo, Jesus enfatizou a necessidade de uma renovação espiritual. Atualmente, o legado da tribo de Levi ainda ressoa ao longo da história. Embora o templo não exista mais, os princípios de serviço, adoração e santidade que os levitas representavam permanecem centrais na fé. A trajetória da tribo nos lembra da transformação poderosa de uma vida marcada pela violência para um compromisso com o serviço sagrado, além da importância de manter a dedicação ao chamado de Deus. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela história da tribo de Levi. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais reflexões bíblicas. Até a próxima. Que a paz de Deus esteja com você.